Vamos estudar então a análise de riscos. A análise de riscos é o primeiro passo da implantação de um sistema de gestão de segurança da informação. Então, é a primeira etapa do processo de segurança da informação. O objetivo da realização de uma análise de riscos é determinar qual o nível de exposição do ambiente de TI. Então, se faz isso identificando os riscos existentes, né, se classificando esses riscos, quais são os riscos prioritários, né, quais são os riscos mais críticos, se identifica as prioridades de investimento, aonde se deve, né, atacar primeiro, né, a responsabilização pelos riscos, caso existam riscos que se deseje mitigar, então quem vai ser responsável por isso. Ao mesmo tempo, se existem riscos que não se vai solucionar no primeiro momento, quem fica responsável por essa decisão, né? Então, a partir do momento que tu levanta todos os riscos existentes, vão existir problemas que não vão ser solucionados. Então, quem vai ser o responsável por essa decisão, de quais riscos correr e quais riscos mitigar. Por fim, a elaboração de um plano de ações para a TI para mitigar os riscos, ou seja, para diminuir o nível de exposição da TI. Então, o objetivo geral da análise de riscos é esse, é levantar onde estão os problemas no ambiente de TI e quais os riscos que se está correndo. Não existe uma metodologia definitiva para a realização da análise de riscos. Ela depende muito do ambiente, ela depende muito da instituição, da empresa onde se está realizando a análise, ela depende muito do conhecimento do analista, ela depende de uma série de fatores. O que se recomenda é sempre a utilização de material de referência, como, por exemplo, os documentos da família, né, ISO 27000. E, enfim, essa análise ela vai ser realizada, então, se encontrando uma relação entre as ameaças existentes, os controles existentes e as vulnerabilidades. A partir de uma análise entre a relação desses três itens, né, as ameaças, os controles e as vulnerabilidades, se chega então na identificação do risco. Então, o que são essas três características, né? A ameaça é um incidente de segurança que pode ocorrer. Então, tem que se pensar dentro do ambiente de TI quais são todos os incidentes de segurança possíveis, né, que podem ocorrer naquele ambiente. Então, essas são as ameaças. Os controles são os mecanismos, né, são as coisas que impedem que uma ameaça se torne uma realidade. Então, por exemplo, a ameaça de incêndio, né, é uma ameaça. Controle, um mecanismo do tipo um extintor de incêndio, ou um gás FM200, ou, enfim, coisas que impedem com que a ocorrência dessa ameaça leve a uma situação de problema, né? Então, os controles necessários para impedir que um incêndio aconteça, né, devem existir para diminuir a probabilidade daquela ameaça se tornar, então, um problema. A vulnerabilidade é essa possibilidade da ameaça ocorrer. Então, eu tenho a ameaça que é incêndio e eu não tenho o controle extintor de incêndio, significa que a minha vulnerabilidade para incêndio ela é alta, ou seja, existe uma possibilidade, uma chance alta de um incêndio me levar a um problema, né? Então, assim por diante, eu tenho que levantar todas as minhas ameaças, quais são os possíveis controles que eu deveria implementar para que aquelas ameaças não se concretizem, e a partir dessa análise de quais controles que eu tenho e não tenho implementados, eu consigo levantar o meu grau de vulnerabilidade e a partir daí então levantar os riscos que eu estou correndo. Então vamos analisar mais a fundo cada um desses itens. Então, ameaças. Incidentes de segurança que podem ocorrer, podem ser intencionais ou não intencionais. Então eu tenho que levar em consideração também erros humanos, né, não intencionais, quando eu estou levantando as minhas ameaças. Podem ser provenientes de ações humanas, ou seja, ataque de algum
né, de algum usuário malicioso, de algum atacante, software malicioso, infecção por vírus, vermes, cavalos de Troia, tentativas de acesso indevido, né? Então, tudo que ações humanas que tentem causar uma situação de quebra de confidencialidade, integridade, autenticidade ou disponibilidade. Ações da natureza, como incêndios, enchentes, terremotos, esse tipo de coisa, também, que as ações da natureza normalmente elas me atacam a disponibilidade. Né? Na ocorrência de um incêndio, eu não vou ter uma quebra de confidencialidade, não vou ter um acesso indevido, eu não vou ter uma alteração dos meus dados, mas eu vou ter a indisponibilidade dos meus sistemas. Então, as ameaças de ações da natureza normalmente envolvem, né, ameaças à disponibilidade dos meus sistemas. Então, assim, essas coisas, tanto ataques quanto vermes, vírus, incêndios, enchentes, elas não podem ser evitadas. Né? Essas coisas acontecem, os ataques vão acontecer, né? Usuários maliciosos vão tentar realizar o ataque. Então, cabe ao analista que está fazendo análise de riscos levar em consideração que isso existe e isso vai acontecer. O que eu preciso agora para evitar que isso se torne um problema? Né? Eu preciso, então, dos controles. Então, os controles são os fatores que impedem ou minimizam o impacto de uma ameaça. Então, a ameaça ela ocorre, eu tenho um controle que vai minimizar, vai impedir que isso se torne um problema. Então, por exemplo, ter uma política de segurança com regras claras e públicas, bem definida, isso é um controle que vai me trazer um benefício, né? vai mitigar ameaças, por exemplo, de uso indevido, né? Ou vai ter regras específicas que vão servir como base para a implantação de mecanismos de proteção contra software malicioso. Então, políticas de segurança são um controle que impedem que algumas ameaças se concretizem, né? Se tornem um problema. Classificação de ativos também, eu ter então todos os meus ativos listados e classificados em relação ao nível de segurança necessário, ter mecanismos, né, como antivírus, firewalls, proxy, seja lá o que for, né? Então mecanismos, softwares e hardware que me sirvam como ferramentas que impeçam ameaças de acontecerem, controles de acesso físico, ambientes críticos, catracas, leitores biométricos, crachá, tokens. Então, qualquer desses mecanismos, mecanismos de prevenção de incêndio, mecanismos de prevenção para situações de alagamento, fontes de energia redundantes, tudo isso são, né, no breaks, tudo isso são controles que são necessários para impedir, então, que essas ameaças me tragam um problema sério. Por fim, vulnerabilidade é a possibilidade da ocorrência de uma ameaça devido à presença ou ausência de um controle, ou seja, se eu tenho uma ameaça e não tenho um controle, eu vou estar vulnerável àquela ameaça. Se eu tenho uma ameaça e tenho controle, então eu tenho uma vulnerabilidade menor para aquela ameaça. Né? Então os controles servem para diminuir o meu nível de vulnerabilidade. E, consequentemente, o risco é o nível de exposição de um ativo a uma ameaça, ou seja, o risco é essa análise que eu faço em relação ao meu nível de vulnerabilidade, né, o quão vulnerável eu estou e quanto risco eu estou correndo, né, devido àquela vulnerabilidade. Então, o risco ele pode ser mitigado diminuindo a vulnerabilidade. Eu diminuo a vulnerabilidade aplicando o controle. Bom, mas fica complicado, pelo menos no primeiro momento, para as pessoas realizarem uma análise de risco por não conhecerem os controles que existem. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Eu entrei no ambiente de TI, como é que eu vou fazer uma análise em cima desse ambiente sem conhecer todas as ameaças possíveis e sem conhecer os controles que existem? Então, a ISO vem nos auxiliar através de uma lista na ISO 27001, uma lista de melhores práticas para um sistema de gestão de segurança da informação, e na 27002
essas melhores práticas traduzidas em controles. Então, a ISO 27002 nos traz uma lista de controles necessários para a segurança em um ambiente computacional. Então, é uma espécie de checklist com o qual eu vou entrar no meu ambiente de TI e vou marcar daqueles controles que existem na 27002 o que aquele ambiente possui e o que ele não possui. A partir do momento que eu percorrer todos os itens da ISO, eu vou ter uma visão bem clara em relação às vulnerabilidades que aquele ambiente de TI possui. Claro que conforme o ambiente que eu estou analisando, eu vou considerar um subgrupo, né, um subconjunto de controles, né? Isso depende muito da sensibilidade do analista em relação ao ambiente que ele está analisando. Então, nem sempre eu vou usar todos os controles da ISO, mas ela serve como uma base para que eu tenha uma ideia bastante precisa do meu grau de exposição, do meu grau de risco dentro daquele ambiente. Então, para se ter uma ideia em relação aos grandes grupos de controles existentes na ISO 27002, tem aqui essa listagem. Então, os grandes grupos são as políticas de segurança, se elas existem ou não, e como elas são tratadas, a parte de segurança organizacional, classificação e controle de ativos, segurança pessoal, a parte de cultura e responsabilidades. Então, vocês podem ver que a ISO ela trata todo o tripé de sustentação, né? Políticas, cultura e mecanismos são tratados dentro da ISO. Parte de segurança física, gerência de comunicação e operação, a parte de controle de acesso, desenvolvimento e manutenção de sistemas, gerência de continuidade de negócios e a parte de aderência à legislação. Então, se existem leis que regram alguns aspectos da empresa, se elas estão de acordo, então se a empresa está seguindo a legislação vigente. Então, vocês, nesse link que tem ali abaixo, vocês podem ter uma visão mais clara em relação a 27002, mas é isso. É um checklist de controles nesses grandes grupos, né? Então, um analista, ele vai com a ISO 27002 embaixo do braço até a empresa e ele começa, primeiro item, política de segurança. Existe uma política de segurança, está bem definida e tal. Vai lendo a ISO e vai vendo o que existe ou não na empresa. Então, esse checklist ele verifica a existência dos controles necessários para a implementação de um sistema de gestão de segurança da informação em um ambiente de TI e pode ser utilizado para se ter uma referência de exposição do ambiente nessa análise de riscos. Aqui tem só um trechinho, né, de alguns itens que existem sobre a parte de política de segurança. Né? Então ali ele vai marcando o que tem, o que não tem, né, e vai colocando observações e tal. Então, o analista, né, preenche. Existem várias planilhas na internet e várias metodologias feitas a partir dos controles existentes na ISO. Mas saibam que a fonte de tudo isso é a ISO 27002. Aqui, então, aqueles grandes grupos, né, que eu já citei antes. Então, o que existe de controles nesses grandes grupos são levantados na ISO. E no final, então, o analista vai ter, a partir dessa listagem de controles, onde estão os riscos, né? Onde estão os maiores riscos. E aí ele pode fazer dois tipos de análise. Uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa a partir desses controles. Numa análise quantitativa, o analista vai realizar um cálculo. Né? Normalmente esse cálculo vai utilizar pesos, né? E aqui eu deixo uma sugestão de uma análise quantitativa, onde a partir da existência ou não de um controle, o analista classifica, né, a vulnerabilidade como sendo alta, média ou baixa. Se a vulnerabilidade for alta, ele dá o peso 3, se a vulnerabilidade for média, peso 2, se a vulnerabilidade for baixa, ele dá o peso 1. Para aquele ativo, então, né, se aquele controle existe ou não, ele classifica a vulnerabilidade. A segunda variável que ele define é qual o impacto na ocorrência daquela ameaça. Né? Então, se aquela ameaça se concretizar, vai ter um impacto alto, médio ou baixo no meu ambiente de TI. E qual a probabilidade, por fim, né? Qual a probabilidade daquela ameaça
se tornar efetiva, ou realmente ocorrer. Então, se é uma probabilidade alta, média ou baixa. Com isso, então, eu consigo criar um cálculo matemático para identificar o meu risco. O risco vai ser, então, o peso da vulnerabilidade vezes o impacto vezes a probabilidade, e eu vou ter, então, um valor, né, de risco. Com esse valor, eu vou, então, conseguir criar uma classificação dos riscos, né, os riscos prioritários. Obviamente, os riscos prioritários serão aqueles onde eu tenho uma vulnerabilidade alta, um impacto alto e uma probabilidade alta. Vamos colocar um exemplo. Imaginem que eu tenho um servidor, ou enfim, um sistema de vendas online, e eu não tenho no break, né? Eu não tenho uma fonte de energia redundante. Bom, se eu não tenho uma fonte de energia redundante, a ameaça falta de fornecimento de energia, ou seja, a ameaça de falta de energia tem uma vulnerabilidade alta. Eu não tenho controle, não tenho no break. Então, se eu não tenho controle, minha vulnerabilidade tem valor 3. Qual é o impacto disso na minha instituição? Bom, o impacto é alto. Eu vou parar de fazer o meu serviço de vendas online. Então, eu vou ter também um impacto alto. Qual é a probabilidade de faltar energia elétrica? Olha, é uma probabilidade alta, né? A energia elétrica, a gente tem problemas de fornecimento, é bastante comum. Então, eu vou ter aqui o meu maior risco, né, dentro da empresa vai ser o risco de existir, da ameaça falta de energia elétrica impactar no meu negócio. Então, vai ser o primeiro investimento que eu deveria fazer é a aquisição de um no-break, de um equipamento de fornecimento de energia redundante. E assim vocês podem imaginar todos as outras ameaças, né, se identificando as vulnerabilidades, o impacto e a probabilidade. Então, a análise quantitativa funciona assim. Eu crio pesos, eu coloco pesos para o que eu for encontrando, né, vou colocando valores e vou fazendo cálculos em cima desses valores. A análise qualitativa, ela se baseia na experiência do analista. Então, eu não tenho a realização de cálculos. O analista chega com a ISO, né, com os controles embaixo do braço, e conforme ele vai levantando o que existe e o que não existe, ele já tem uma ideia, pela experiência dele, no que é prioritário. Então, ele não precisa fazer cálculos matemáticos. Ele vai, de acordo com a experiência dele, categorizando, né, criando essa classificação, vai classificando os riscos de acordo então, com a expertise dele, né, com o conhecimento dele. O resultado da análise de risco, onde é que se chega com uma análise de risco? Se chega num relatório, né, esse relatório então vai ter uma listagem dos principais riscos, vai ter a identificação de quais investimentos devem ser realizados, né, essa classificação normalmente é dividida entre investimentos que devem ser realizados em curto, médio e longo prazos, criando então um plano de ações, né, que deve ser executado, uma projeção de riscos após o plano de ações, ou seja, depois que se passar pela etapa de curto prazo, né, a instituição vai ficar com esses riscos. Depois do médio prazo, vai se mitigar alguns riscos e vai chegar nessa situação, e depois do plano de ações, das ações de longo prazo, você vai ter então essa imagem, né, esse cenário. E, opcionalmente, se pode criar o que se chama de Annual Loss Expectancy. O que é esse Annual Loss Expectancy? Eu posso pegar, por exemplo, aquele sistema de vendas online que eu usei como um exemplo, né? Falta de energia. Eu posso pegar quanto custa para a empresa ficar 1 hora sem o sistema de vendas online funcionando. Custa R$100 mil, é o prejuízo, né, por 1 hora de indisponibilidade. Bom, qual é a probabilidade de falta de energia elétrica? No último ano faltaram um total 4 horas, né, de energia elétrica no ano todo. Bom, se eu tenho 4 horas de falta de energia elétrica e é R$100 mil cada vez que eu passo 1 hora com o meu sistema de vendas online fora do ar, eu tenho então uma expectativa de perda anual de R$400 mil devido à ausência de um sistema de no-breaks. Então, eu posso apresentar nesse relatório
valores de expectativa de perda para justificar o investimento. Olha, se eu perco 400 mil reais por ano porque eu não tenho no-break, e o no-break custa, depende do no-break, né? Mas enfim, custa 100 mil reais, então eu comprar um no-break agora, então eu vou vou ter um ganho de 300 mil reais na compra desse no-break. Um exemplo de checklist que possui esses controles, né, da ISO é o SANS Audit Checklist. Ele está disponível nesse link, então vocês podem utilizar ele para fazer uma análise de riscos.